Obrigado, Senhor, pelo teu plano para essa noite. Obrigado por olhos para ver e ouvidos para ouvir. Obrigado porque o diabo nos perdeu. Ele perdeu a nossa mente, ele perdeu o nosso corpo, ele perdeu o nosso espírito. Nós somos livres nas 3 dimensões. Livres para cumprir a tua vontade. Aleluia. Diz para o seu vizinho, você é livre para viver o plano de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, se eu pudesse dar um tema para essa noite que nós vamos estar ministrando, seria: nós não estamos sujeitos aos tempos. Porque eu acredito, irmãos, que esse vai ser um tempo em que vai realmente haver uma diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. Amém? A Bíblia diz que as trevas cobrem a terra, mas sobre nós brilhará a glória do Senhor. Existe um favor divino e uma bênção sobrenatural que está envolvendo a tua vida, independente se você está sentindo ou não, independente se você está vendo ou não, há uma condição espiritual em que você se encontra hoje. Amém? O diabo, ele é o Deus desse mundo, mas ele não é o meu Deus e ele não é o seu Deus. Amém? Eu vou citar alguns textos aqui, eu quero só que você me escute. Lá em Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Colossenses 1:13 diz: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. 1 Tessalonicenses 5:5: porque vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 1 Pedro 2:9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, nós não estamos sujeitos, nem vivemos debaixo dessa influência falida em que o mundo está. Mesmo estando no mundo, nenhuma influência do que está operando aí fora pode conduzir a minha vida e a sua vida. Esse texto, ele deixa bem claro o que é luz e o que é trevas. E diz que a lei do Espírito de vida está operando em mim e em você. Lá em Efésios 1:3 diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Essa palavra abençoado significa capacitado para ter sucesso. A Bíblia Amplificada diz que você é abençoado com a mesma atmosfera que o céu tem. Ou seja, a única diferença entre você e o céu é o fato da localização, por enquanto. Mas enquanto nós não chegamos lá, nós vamos desfrutar do que está lá aqui na terra. Então, sabe, ser nascido de novo, irmãos, não é fazer parte de uma religião, nem de um clube social, mas ser nascido de novo é fazer parte de um reino. E fazer parte do reino de Deus pode mudar toda e qualquer condição em que você se encontre. Eu te digo uma coisa, a Bíblia, ela não é um livro que nos priva de problemas, mas ela nos livra do dano que o problema pode causar. E eu creio que enquanto estivermos na terra, nós vamos usufruir de todo o benefício divino que está destinado para as nossas vidas. Amém? Pessoas, infelizmente, elas não estão desfrutando do plano e da vontade de Deus na totalidade que deveriam. Eu te digo uma coisa, se Jesus só tivesse morrido para a gente ir para o céu, isso seria bom demais. Mas ele morreu para que a gente aproveitasse a viagem. Então eu te digo, enquanto eu estiver aqui, eu vou aproveitar a viagem. Aleluia. Eu vi uma vez um exemplo de um homem que ele ia fazer uma viagem para a América. E ele fez essa viagem de navio, então ele não tinha muitos recursos, então todo o dinheiro que ele tinha, ele só conseguiu comprar a passagem para fazer a viagem. E ele sobrou algumas moedas, ele comprou uns pães, né, para comer durante a viagem. Era uma viagem que ia durar 12 dias. Então, ele ficou, né, durante 12 dias só comendo aquele pão. Porque ele ia lá no refeitório do navio, via todo mundo comendo, mas ele disse, eu não tenho dinheiro para entrar aí. Então, ele ficava lá da janela comendo um pão velho, vendo todo mundo se servir naquele banquete. E quem sabe aqui que pão, depois de 5 dias, pode matar uma pessoa, de tão duro que fica. Né? Então, ele ficou debaixo daquela condição. Quando eles estavam já chegando no final do destino,
daquela viagem, o capitão do navio chegou para ele e perguntou: moço, eu quero saber de você se alguém do nosso restaurante lhe ofendeu, porque eu percebi que você em nenhum momento fez suas refeições conosco. E ele disse: não, pelo contrário, todo mundo me tratou muito bem. O negócio é que eu só tive dinheiro para comprar a passagem, eu não tinha dinheiro para fazer as refeições. E ele disse para ele: eu sinto muito, porque a passagem que você comprou já tinha todas as refeições inclusas. Você está comigo? Então, todos os benefícios estavam inclusos naquela passagem. Mas, infelizmente, ignorância privou ele de desfrutar daquilo. E sabe, irmãos, eu declaro que nada vai te impedir de viver o plano e a vontade de Deus para a tua vida. A Bíblia sempre distinguiu aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Existem alguns exemplos no Antigo Testamento falando sobre como Deus se movia para com o povo de Israel e como Deus se movia para aqueles que não tinham aliança. No livro de Êxodo, no capítulo 8, versículo 20, falando sobre a praga das moscas, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, bem como a terra em que eles estiverem. Mas naquele dia separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou Deus no meio desta terra. Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Deus está deixando bem claro aqui uma distinção, uma separação entre o que é dele e o que não é dele. Sabe, existem dois reinos operando na terra hoje: o reino de Deus e o reino do diabo. Eu não estou falando de uma religião, eu não estou falando de uma placa de uma igreja, eu estou falando de um reino que está operando agora. Que mesmo que você acredite nisso ou não, isso é uma realidade. E ao reino ao qual você pertence, isso faz toda a diferença. Sabe, irmãos, quando nós estamos no reino de Deus, nós estamos em um lugar oculto. E como eu te disse, mesmo o diabo sendo Deus desse mundo, ele não é o meu Deus e ele não é o seu Deus. Ele não governa os seus filhos, ele não governa as suas finanças, ele não governa nada que te pertence. E se ele de alguma forma entrou em alguma área, nós vamos chutar ele hoje. Você está aqui? A Bíblia diz no Salmo que no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. Sabe, a Bíblia sempre lida com aquele que tem aliança com Deus de uma forma diferenciada. A Bíblia fala no Novo Testamento que o diabo não pode tocar em mim nem tocar em você. Amém? Ou seja, mesmo ele sendo Deus desse mundo, e eu te digo, as coisas aí fora, elas estão ruins. E algumas coisas vão piorar. Mas sobre nós haverá uma influência da luz e do Espírito de vida. Haverá uma bênção sobre você e sobre a sua casa. E à medida que você libera essas palavras por meio da sua voz, esse poder sobrenatural vai entrar em operação a seu favor. Porque sabe, irmãos, o Salmo 91 escrito no seu carro não ativa a proteção divina sobre ele. O Salmo 23 escrito na sua geladeira não coloca comida dentro dela. Mas quando você abre a geladeira e diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aquela provisão sobrenatural que está disponível vai vir sobre a tua vida. Sabe, Deus vai tornar algumas pessoas aqui mais ousadas para falar com coisas. Quando você entende que você faz parte do reino de Deus, você entende que aquilo que não tem ouvidos vai te ouvir. Amém? Porque aquilo que não tem boca não fala com você? Não fala? Sua conta de luz tem boca? Mas ela fala com você, não fala? Ela diz: ou você me paga, ou vão cortar a sua luz. Não é assim? Da mesma forma que ela não tem boca, mas fala com você, ela também não tem ouvidos, mas ela vai ter que te ouvir. Amém? Nós fazemos parte do reino de Deus. Eu não sei se isso deixa você empolgado, isso me deixa empolgado. Entender que sou filho de Deus é a melhor condição do mundo para se viver. A gente não vem para o culto, irmão, somente para ver alguém pregando. A gente vem para receber uma intervenção do sobrenatural. Você está aqui para que intervenções do sobrenatural possam acontecer sobre a tua vida e sobre o teu destino. Aleluia. Eu fui a um país certa vez,
chamado Timor-Leste. É um país do continente asiático. Uma irmã de Caruaru perguntou para mim, qual é o nome daquele país que você foi? É Amulesta. E eu disse, não, é Timor-Leste. E eu lembro que eu cheguei lá, se você conhece um pouco da história desse país, é um país que passou por uma guerra. E você só via destruição por todos os lados. E eu comecei a andar com aquela missionária que estava comigo lá. E nós chegamos a um lugar onde tinha uma mansão e uma grama bem bonita, né? A grama verde parecia um oásis no meio daquele caos. E eu disse, por que é que essa mansão não foi danificada pela guerra? E ela disse, não, ela foi danificada também. Mas a questão é que aquela é a embaixada dos Estados Unidos. E como eles não estão conectados com esse governo, eles reformaram a mansão deles e a casa onde eles estão estabelecidos. O processo de restauração deles foi muito mais rápido que o processo dos demais. Porque eles fazem parte de um governo que está fora desse país. Então o dinheiro e a influência que eles recebem não está conectado a essa nação. Está conectado ao seu país de origem. Você está comigo? Amém? Então, sabe, a sua conexão e o seu suprimento está ligado ao seu país de origem. Você veio de Deus e você está voltando para Deus. E eu te digo, enquanto nós estivermos aqui, vamos desfrutar de todo o benefício celestial que está disponível para as nossas vidas. O livro de Salmos 105, 26 diz assim: então enviou seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou a água deles em sangue, causando a morte dos peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Enxames de mosca, piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva, raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. E vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra. Consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois todos os primogênitos foram mortos, e todas as primícias da sua virilidade. E tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Quantos estão prontos para sair de situações difíceis com prata e ouro? Sabe, a Bíblia fala que enquanto aquelas pragas caíam sobre o Egito, elas não caíam sobre Israel. Eles estavam vizinhos um ao outro. Houve uma praga chamada a praga da escuridão, onde tudo ficou escuro e ninguém se levantava. Essa praga dos gafanhotos, eles comeram tudo, devoraram tudo. Mas sabe, irmãos, eles sabiam distinguir o que era de Israel e o que era do Egito. Porque se tivesse um pé de milho de um israelita vizinho ao pé de milho de um egípcio, eles tinham que discernir o que era de Israel e o que era do Egito. Porque eles não podiam tocar em nada que fosse de Israel. Eu te digo, se em uma antiga aliança essa distinção estava operando, quanto mais na nova aliança, que estamos baseados em uma promessa superior. Sabe, uma das pragas que veio foi a praga dos primogênitos, onde houve uma instrução para o povo de Israel, que eles deveriam colocar sangue nos umbrais das portas, para que quando o espírito da morte passasse e visse o sangue, ele não entraria ali. Eu te digo, se o sangue de um animal teve o poder de livrar aquele povo do espírito da morte, o que o sangue de Jesus não pode fazer por você? Então, sabe, não importa que praga nova, que vírus novo, chikungunya, seja que diabo for que apareça aí, isso não vai dominar a sua vida, isso não vai dominar os teus negócios. Porque maior é a influência do céu que está em você do que qualquer influência maligna que está operando aí fora. O diabo não vai determinar que tipo de vida você vai ter. Porque você não está sozinho mais. Eu vi o irmão Kenneth Copeland com 82 anos de idade pregando parecendo que tinha 30. E ele disse que vai viver até 120 anos. E vai mesmo. Você está comigo? Ele disse que não tem uma dor de cabeça, não tem dor de nada. Ele falou, o histórico da minha família é que quando chega a 72 anos, eles começavam a ficar esclerosados.
esquecia das coisas, tinha problema de memória, de coração, e muitos morriam antes dos 75. E ele diz, quando eu cheguei a 70 anos de idade, eu comecei a ter alguns sintomas no meu corpo. E eu me levantei e disse, ei, eu não sou mais da minha família natural, eu sou agora da família de Deus. O meu DNA é o DNA do céu. Nenhuma maldição hereditária tem poder sobre mim. E aquele processo cessou. Então, sabe, você pode pensar, mas meu bisavô morreu de câncer, meu tataravô morreu de câncer, meu parente tal morreu de câncer, mas você vai quebrar essa forma. E nenhum tipo de maldição ou praga vai ter domínio sobre você. Aleluia, porque a palavra de Deus é a verdade e ela prevalece sobre qualquer coisa. E diz e continua falando, o capítulo de Salmos diz, não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhe dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou codornizes, que saciou com o pão do céu. Ele vendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que fizera a seu servo Abraão, e fez o seu povo sair cheio de júbilo, e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações, e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia! Existem coisas que estão destinadas para você. E como eu falei ontem, você não só vai ver a bênção de Deus na vida de alguém, você vai ver a bênção de Deus operando em você. Você vai ver a bênção de Deus operando na sua casa. Você vai ver a bênção de Deus operando na sua família. Sabe, eu quero dizer algo para os pais e mães que estão aqui. Você não vai ter filhos para ir pegar no bar de madrugada. Você não vai ter filhos para ter que levar eles para um centro de recuperação de drogados. O que está profetizado sobre os teus filhos é que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É isso que está determinado sobre eles. Não importa que sentença o diabo está querendo colocar nisso. Eu declaro que qualquer embriaguez ou coisa que queira vir sobre a tua casa ou sobre os teus filhos para tirá-los do propósito divino, vai perder força. Porque a ação de Deus será maior. Eu declaro que a bênção do Senhor será como um muro ao redor da sua casa. Porque, irmãos, você está redimido de assalto, você está redimido de qualquer praga que opere aí fora. Eu não sou um qualquer dirigindo na BR, eu sou um que tem os anjos do Senhor ao meu redor constantemente. Amém? Eu não vou para Campina Grande pensando que talvez um bicho vai aparecer na minha frente. Eu não vou para lá achando que um carro vai bater em mim. Eu vou em lá sabendo, eu saí em paz daqui e vou chegar em paz lá. Os nascidos de novo precisam ser mais agressivos em falar com coisas. Sabe, o carro que a gente trocou, o outro carro nosso, a gente tinha rodado mais de 60 mil quilômetros, viajando por cidades, indo e vindo, indo e vindo. E eu falei que eu falava com o meu carro quando eu saía, como estou falando com qualquer carro que eu pegue. Eu falo com os pneus, eu falo com o motor, eu falo com o freio. Eu digo, você não vai se deparar com nenhum prego, você não vai furar em canto nenhum. Eu não vou precisar perder tempo trocando pneu. Eu declaro que a bênção do Senhor está sobre esse motor, esse freio vai funcionar. Eu declaro que Deus vai me livrar do motorista imprudente, do homem sanguinário. Eu não serei atingido por nada, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu serei guardado pela bênção do Senhor. E eu já fui para tudo que é lugar, já fui para cada buraco, irmãos. E nunca meu pneu furou. Nunca precisei ficar na estrada com prego. É porque eu sou mais especial do que ninguém? Não. É porque eu aprendi a cobrir a casa antes da chuva. Existem pessoas que elas só cobrem a casa na hora da chuva. Na hora que o desastre vem, aí começa, oh meu Deus, onde você estava? Ah, meu Deus, onde estão os anjos? Onde estavam as suas confissões? Para abrir caminho, para que o sobrenatural possa operar em sua direção. Amém?
Aleluia. Se não acredita nisso, não vai receber. É como uma vez chegaram para o pastor Bud e perguntaram: pastor Bud, eu não acredito nesse negócio de milagre. E ele disse: problema seu, não vai ter nenhum. Amém. É assim mesmo. Mas se acreditar, vai ter. Você não vai ser alguém normal. Não importa se o negócio de todo mundo está falindo, o seu não vai falir. Ah, não, porque agora saiu da moda, isso aqui não está funcionando mais. Se você crê na bênção do Senhor sobre a sua vida, vai permanecer funcionando. Cliente vai jorrar para você de cantos que você nem pensa ou imagina. Jacó disse: eu olho para o céu e faço o meu salário. Você está aqui? Sabe, Deus disse ao povo de Israel, lá em Deuteronômio 11:10, ele disse: a terra que eu tenho para dar a vocês não é como a terra do Egito, em que vocês irrigavam a terra a pé. A terra que eu vou dar para vocês é uma terra que vocês vão beber da chuva do céu. O que ele estava querendo dizer, a nova estação que eu tenho para a tua vida, não é uma estação em que você vai depender do seu braço, da sua forma, do seu jeito, do seu contra-cheque. O novo lugar que eu tenho para você é um lugar onde a sua provisão vai vir de uma forma sobrenatural. Onde vai vir da chuva do céu. Vai vir de um lugar que não é você que produz. Nem você fica preocupado se vai acontecer ou se não vai acontecer, porque não está no seu controle. Está no controle de alguém que é maior do que você. Irmãos, muitos de vocês, se você agarrar isso essa noite, muitos de vocês vão ter muito mais do que o seu contra-cheque pode te dar. Muitos de vocês vão prosperar de uma forma que vai ter mais do que o seu patrão ímpio. Eu estou te falando, estamos vivendo um tempo em que nesse texto diz que eles que pegaram os bens de outros povos, vieram para eles, povos gentios. Sabe, nós vamos experimentar um tempo de transferências de riqueza. Porque riquezas não foi feito para um ímpio encher um carro importado cheio de prostituta, cheio de droga. Mas esse tipo de coisa vai vir para a mão do justo para que a obra do Senhor seja feita. E nós vamos experimentar uma grande provisão divina e sobrenatural. Porque sabe, você não foi feito para sobreviver. Sobreviver significa viver mal, apenas existir. E essa não é a sua condição. Mas você foi feito para crescer, florescer. E crescer significa ter sucesso, avançar, prosperar. Diz para o seu irmão: você não foi feito para sobreviver. Você foi feito para crescer, avançar, prosperar. Quando nós confiamos em Deus, sempre haverá provisão no meio da crise. Sempre haverá recursos. Quando tudo para todo mundo se acaba. Sabe, eu ouvi tantos testemunhos de alunos da escola, quando houve aquela greve dos combustíveis, da gasolina, tudo zero. Lá em Campina Grande ficou zero, não tinha onde pôr. E sabe, teve gente que ficou uma semana na reserva. Sabe o que é isso? Provisão sobrenatural. Amém. O óleo da botija não acabou. E a gasolina do tanque também não acabou. Até que chegou gasolina nos postos. Você está aqui? Amém. Você pode ficar olhando para mim com essa cara como se eu estivesse falando dos X-Men ou de uma coisa fictícia. Ou você pode entender que é a minha e a sua realidade fazer parte do reino de Deus. E que nada pode mudar essa condição. Amém, irmãos? Aleluia. O diabo não tem poder sobre os seus. Sabe, antes de conhecer a palavra da fé, tem um bicho aqui que toda vez tenta me derrubar, mas eu não vou cair. Antes de eu receber a palavra da fé, eu era um adolescente tão atormentado. Se eu assistisse um filme de terror, meu amigo, eu passava 3 noites sem dormir. Era atormentado por tudo que era lado. E minha mãe recebeu lá em casa uma vez uma feiticeira, catimbozeira, sei lá como você queira chamar. E ela disse para minha mãe que minha mãe tinha um corpo fechado, um corpo aberto. Eu não sei que diabo era, mas era algum diabo lá. E ela disse que minha mãe tinha que desenvolver isso.
E a partir daquele dia, minha mãe começou a ficar endemoniada constantemente. Às vezes a gente passava a noite acordado com ela endemoniada, eu e minha irmã. Não sabíamos o que fazer, então nós rezávamos tudo o que nós sabíamos. O Pai Nosso, cremos em Deus Pai. Tudo que você pensar, nós rezávamos. Mas quando eu comecei a ouvir o pastor Bud, e eu recebi um livro do irmão Rega, Autoridade do Crente. Porque, sabe, o demônio, antes de eu conhecer a palavra da fé, ele falava comigo e minha irmã. Ele dizia que gostava de mim, gostava dela. E essas coisas. E quando eu recebi o livro Autoridade do Crente, comecei a meditar sobre essas verdades. E elas começaram a me mover por dentro. Um dia, quando ela ficou endemoniada, o demônio olhou para mim e disse: eu não gosto mais de você, você está diferente agora. E eu disse: eu também não gosto de você, sai agora. Vai embora agora da vida dela. E ele foi embora e nunca mais voltou. Eu declaro que toda praga ou influência que está rodando o seu lar, que está rodando a vida dos seus, isso vai perder força, irmãos. Não importa se você é a única luz lá, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Você e Deus são a maioria em qualquer ambiente que você esteja conectado. Aleluia! Maior é a unção e o poder de Deus que está disponível para você. E nós vamos entrar em um lugar muito maior e muito mais poderoso do que já vivemos em qualquer outra fase ou tempo. Eu estou empolgado com as coisas que estão por vir. Sabe, eu não estou conformado, eu estou querendo mais. E existe mais de Deus para a tua vida. Sabe, eu vou falar para você alguns exemplos de provisão sobrenatural. Em Gênesis 22:6, Deus sobrenaturalmente providenciou um carneiro para o sacrifício. No versículo 14, chamou Abraão àquele lugar, o Senhor proverá. Em 2 Reis 17, Deus sobrenaturalmente fez corvos trazerem comida e bebida para Elias. Em 1 Reis 17:8, Deus sobrenaturalmente proveu um ano de alimento para a viúva no meio de uma fome. A farinha da panela e o óleo da botija não se esvaziavam até que voltou a chover. Ela e sua casa comeram um ano inteiro. No versículo 16, não importa quanto eles consumiam, sempre havia mais nos recipientes. Em 2 Reis 4:1, Deus sobrenaturalmente cancelou a dívida da viúva. E a mulher continuava a derramar o óleo de pote em tantos quando ela podia encontrar. Deixa eu te falar da história dessa viúva de 2 Reis 4. Essa mulher estava no meio de uma crise tão grande que estava endividada até a cabeça. Ao ponto que aqueles a quem ela devia iam tomar os filhos dela como escravos. Mas ela teve um encontro com o sobrenatural. Ela teve um encontro com o ungido de Deus. E sabe, a intervenção e aquela provisão sobrenatural veio através daquele homem de Deus, onde todas as dívidas dela foi cancelada. E ela não só teve comida para ela, teve para dar aos vizinhos. Amém. Quantos estão prontos para cancelamento de dívidas aqui? Coisas que você comprou em 60 meses, em 72 meses. E Deus pode pagar isso de uma vez só. Não, você não creu nisso não, mas eu creio. Eu creio em cancelamento de dívidas. Faz assim comigo. Deus sobrenaturalmente fez um machado emprestado flutuar sobre a superfície das águas. Jesus sobrenaturalmente transformou água em vinho. Foram mais ou menos 180 galões de vinho. Jesus sobrenaturalmente multiplicou os peixes e pães e alimentou mais de 20 mil pessoas. Aleluia, mais de 20 mil pessoas alimentadas. Sabe, existe uma provisão sobrenatural. Quando uma provisão e o foco da prosperidade vir para o povo de Deus, não é com o foco da gente desperdiçar com coisas infrutíferas, mas é de investirmos em coisas acertadas. Eu creio que está vindo tanta provisão sobrenatural para que as igrejas Verbo da Vida comecem trabalhos para a comunidade. Trabalhos para alimentar o faminto. Sabe, irmãos, vamos chegar a um ponto que a gente vai ter hospitais. A gente vai abrir clínicas. Haverá uma provisão sobrenatural para assistenciar o necessitado.